Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós vamos gravar o Salmo de número 8, um salmo bem diferente daqueles que nós estamos acostumados a ler, desde até o Salmo 7, onde em alguns momentos o salmista clama por perdão, misericórdia, reconhece seus pecados, e reconhece que Deus é o único que pode derrotar seus inimigos, enfim. Ele sempre está diante do Senhor com um clamor, com um pedido de misericórdia, reconhecendo a sua pequenez. Mas aqui, nesse salmo ele só vai fazer uma coisa: ele vai exaltar as qualidades do Deus que o criou. Ele não vai pedir nada, ele não vai reclamar de nada, ele não vai pedir para que o Senhor o defenda de nada dos inimigos, embora ele vai citar os inimigos, mas ele está numa posição de adoração, numa posição de exclamação, uma situação em que ele se sente totalmente constrangido pela beleza, pela majestade, pela magnitude do Deus que ele servia. E ele vai ver isso, tudo que Deus fez e tudo que Deus é, ele vai ver nas coisas que Deus criou. E ele vai falar que ele inicia o salmo, embora não vai estar escrito aqui, ao cantor de Gitite. E o que significa isso, né? Alguns estudiosos dizem que essa Gitite é um tipo de uma lira que tocava músicas que traziam a adoração até a presença do Senhor. E geralmente isso está associado com a colheita das uvas. Quando esse instrumento era tocado, é porque eles estavam colhendo as uvas nas parreiras. Então, o nosso salmista aqui está exaltando as qualidades do Senhor e perguntando ao Senhor: quem somos nós, filhos de homens, para que o Senhor se importe conosco? Mas ele nos compara a seres celestiais, a seres angelicais. Vamos ler esse salmo lindo? Diz assim, ó: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra, como é grande, como é majestoso o nome do Senhor em toda a terra. Ai daquele, né, que não louva, que não glorifica, que não reconhece como é maravilhoso o nome do Senhor sobre toda a terra. Tu, cuja glória é cantada nos céus. Ele sabia que a glória do Senhor é cantada não só aqui na terra, ela é cantada nos céus. É na terra como é nos céus. Aleluia! Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmastes o teu nome como fortaleza por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Como aqui ele vai falar da importância dos lábios das crianças que adoram ao Senhor. Jesus comparou essas crianças àqueles que vão herdar o reino do céu. Ele diz: se nós não nos tornarmos como uma dessas criancinhas que não tem maldade, que não tem malícia, que não tem inveja, que não tem medo, que não tem raiva. As crianças têm uma pureza no coração que se iguala à do Senhor, antes do homem ser contaminado pelo pecado. Nós estamos passando por uma situação muito terrível no Brasil, essa terra aqui onde eu vivo, onde algumas pessoas más estão querendo legalizar o aborto, para que criancinhas até 3 meses sejam mortas nos úteros de suas mães. E olha o Senhor, né, a importância que Ele dá às crianças, e como Ele diz que já conhece as crianças dentro do útero da mãe, quando elas estão sendo formadas. O próprio profeta Isaías disse isso: enquanto eu estava sendo formado, o Senhor já me conhecia, o Senhor já me chamava pelo nome. Então matar uma dessas crianças é realmente uma coisa que não terá perdão na presença do Senhor. Ai daqueles que lutam e ainda fazem movimentos a favor de aborto, de assassinato, porque a palavra aborto não é uma palavra bonita para assassinato de crianças inocentes. E isso ele está dizendo, né,
que é dos lábios dela, dos recém-nascidos, é que sai o perfeito louvor. E Jesus confirmou essas palavras desse salmo, quando ele chamou para ele todas as criancinhas, né? Quando contempla os teus céus, ele olha para os céus e ele diz, obra das tuas mãos, dos teus dedos, ele diz, a lua, as estrelas que ali firmastes. Eu pergunto, o que é o homem para que você se importe com ele, Senhor? Quem somos nós para que o Senhor se importe conosco? Nós somos uma areiazinha pequena na mão do nosso grande Deus, de Jeová. E o Filho do Homem para que o Senhor se preocupe com ele. Tu os fizestes um pouco menor do que seus seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Veja bem, Deus fez os homens um pouco só abaixo dos anjos, dos seres celestiais, e eles foram coroados de glória e de honra, porque a palavra diz que nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Então é por isso que mesmo com toda a maldade humana, com toda essa ganância, com toda essa soberba, com toda essa hipocrisia, com tantos sentimentos maus, né, mágoas, tristezas, assassinatos, tantas coisas más que o homem carrega, o Senhor ainda se importa com aqueles que ele fez um pouco menores do que os anjos, mas que coroou de glória. Aleluia! Tu os fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tudo pusestes. Quando Deus criou a terra e todas as coisas, ele disse ao homem, dominem sobre todas as coisas, dominem sobre tudo isso que eu criei. Então, é por isso que o Senhor se importa com a criação, por isso o Senhor se importa comigo, se importa com você, porque foi Ele que nos formou, foi Ele que nos criou, nós somos obras das mãos do Senhor. Ele diz assim, todos os rebanhos, as manadas, até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar, tudo que percorre a vereda dos mares, tudo Ele deu a nós, para que nós tivéssemos domínio, poder sobre todas essas coisas. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Que você possa declarar isso ao Senhor, que você possa olhar para esse céu que acordou lindo hoje, esse sol maravilhoso, numa terra tão linda, tão cheia de coisas maravilhosas para serem contempladas, que você olhe para tudo isso e você veja o Senhor em todas essas coisas, como o Senhor, como Davi conseguiu olhar e ver a grandeza do Senhor e ainda se perguntar quem somos nós para que conosco o Senhor se importe, mas Ele se importa. Ele se importa comigo, Ele se importa com você, Ele se importa com os problemas que você está passando. Mais do que isso, Ele tem solução para tudo isso, porque foi Ele que criou tudo, tudo está na mão dEle, tudo é poder dEle. Basta que você se achegue a Ele, que você o adore, que você o reconheça como o Criador de todas as coisas e você verá a manifesta glória de Deus na sua vida. Aleluia! Se você gostou, deixa seu like e compartilha com as pessoas que você ama esse maravilhoso Salmo de número 8, que fala da maravilha da criação e do Criador de todas as coisas. Um abraço em Cristo Jesus, que Ele te proteja nesse dia, que Ele te guarde de todo mal e que Ele coloque em você sentimentos maravilhosos com relação à criação de todas as coisas da terra. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser.